Ó, pessoal, recapitulando aí, ó, depois desse 1 centímetro, a gente pelo metalon 40-40, tá, pessoal? Para vocês verem aí, vou estar mostrando aí. Então, pessoal, agora eu vou ensinar o segredo do meu queimador, tá? Que é para não dar excesso. Salve, galera do canal, beleza? Meu nome é Danilo Saraiva Carneiro e esse é o canal Saraiva Fogão a Tema, formas de você estar podendo adquirir ele. Então, bora pro vídeo, pessoal. Bem, pessoal, o que nós precisamos para iniciar o nosso sistema de fogão, vamos pegar aqui o metalon para a gente já poder fazer as medidas do corte dos pedaços que a gente vai necessitar para a gente poder fazer o nosso fogão a diesel. Eu já vou aproveitar, pessoal, enquanto eu vou ensinar vocês que acompanham o canal a aprender a fazer o seu fogão a diesel, a querer também, você quiser aí tá tendo uma renda, assim como eu tenho, uma renda por fora. Já vou estar cortando todos esses materiais porque já são pedidos e é já para mim adiantar e ao mesmo tempo vou estar gravando esse vídeo aí para vocês ver aí passo a passo como é que é o processo de fabricação do fogão de duas bocas. E lembrando, vou passar todas as medidas, não vou esconder nada, pessoal, nada, nada, nada. Vocês vão saber todos os segredos, todas as minhas medidas que eu vim a descobrir no decorrer do tempo que eu fui aplicando. Bem, pessoal, primeiramente, esse aqui é o metalon 40-40. Você pode estar indo na casas de ferragem procurar pelo metalon 40-40, tá, pessoal? Para vocês verem aí, vou estar mostrando aí. Vou ver se pega aqui o... Ó, tá vendo que o 0 deu no 40? Esse aqui é o metalon 40-40, então para você já saber aí a medida na hora de você for comprar lá na casa de ferragem, ou caso você for fazer de material de ferro velho, né, você pode estar achando também. Mas se for para trabalhar para vender, pessoal, tem que ser novo, porque dá trabalho ficar soldando em ferro que tem ferrugem. Ferro novo já é outra coisa, é mais fácil o serviço. Vamos lá, pessoal, nós vamos começar com 50 centímetros. Vamos fazer aqui uma marcação de 50 centímetros. Já vamos pegar o esquadro, pessoal, e deixar aqui, ó, alinhadinho a nossa linha. Lembrando, pessoal, é bom usar o esquadro para que todos os seus cortes saiam reto. Estamos aí, nós já temos aqui 50 centímetros, vai ser o que? O corpo do fogão. E agora, pessoal, nós vamos medir a câmara gaseificadora, ou aonde entra o gás e é misturado com oxigênio. Pessoal, 15 centímetros, nem mais e nem menos do que isso. Então vamos marcar aqui, ó, 15 centímetros. Essa parte aqui, pessoal, vai ser a nossa câmara gaseificadora. Ah, mas o que é câmara gaseificadora? Pessoal, vou mostrar, é isso aqui, ó. Tá? Esse aqui é a câmara gaseificadora. Então, marcou os 15. Agora, pessoal, nós vamos marcar o nosso suporte, a altura do nosso suporte. No caso aqui é 5 centímetros. Depois eu explico por que que eu faço o meu suporte com 5 centímetros, tá, pessoal? Isso é mais uma medida precisa, tá? Para o seu fogão trabalhar perfeitamente. Então tem que ter 5 centímetros.
No caso aqui, como ele vai ter o suporte do tubo gaseificador e mais o suporte da segunda boca ou câmera, vamos marcar aqui, pessoal, 10 centímetros. Vamos marcar aqui 10 centímetros. E no meio a gente marca os 5 centímetros. Então aqui, pessoal, a gente já tem a nossa medida de 5 centímetros do nosso suporte da panela ou da grelha. Então aqui é o corpo do fogão, 50 centímetros. Aqui é os 15 centímetros da nossa câmera gaseificadora. Aqui é os 10 centímetros do nosso suporte. Vou mostrar mais de perto aí para vocês verem. Aqui é os 10 centímetros e separado nos 5 centímetros. Nós vamos fazer todo em volta dele, pessoal. Todo em volta dele para, na hora do corte, venha a ser preciso, né? Que nossos cortes venham a estar todos precisos e não venha a estar torto, né? Então vamos prosseguir nesse procedimento. Lembrando, pessoal, deixa o like aí, tá, pessoal? Que eu vou estar ensinando passo a passo aí todos os segredos desse meu modelo aí e você vai poder ganhar uma renda aí ou fazer o seu fogão também. Então deixa o like aí, tá, pessoal? Esse aí é o que ajuda ao canal a estar crescendo. É o seu like, é você comentar, tá? É compartilhar aí com os amigos. Então vamos para o próximo processo, que é remarcar todo em volta para a gente já iniciar os cortes. Então tá aí, pessoal, já fiz aí, ó, toda a volta. Agora nós vamos partir para a máquina já para separar aqui os pedaços que nós vamos utilizar. Então, galera, tá aí, ó, já cortamos aí todos aqueles materiais que eu mostrei no início. O caso aqui já é fogão que já foi adquirido, então eu tô já preparando aí. Isso aqui, ó, dá para mim fazer ainda um de duas e dá para me fazer aqui dois pequenos ainda. Pessoal, se vocês quiserem saber como tá adquirindo uma aparelhagem dessa aqui, tá? Vou estar deixando na descrição do vídeo o link para você poder adquirir essa máquina aqui, esse suporte, essa máquina aqui também, tá? Ajuda muito no serviço e é seguro, tá? É do mercado, loja do mecânico, tá? Então pode comprar que vai chegar aí aonde você estiver no território brasileiro. Agora, pessoal, vou estar passando para vocês a medida da onde nós vai fazer o queimador. Quer dizer o que? Nós vamos separar onde vai ficar o suporte, aonde vai ficar a câmara gaseificadora e aonde vai ser as ranhuras que vai sair o fogo do nosso fogão. Lembrando, pessoal, que agora eu vou passar medidas precisas, tá? Então você não vai achar essas medidas aí, porque eu desenvolvi para os meus modelos de fogão para mim poder ter a chama azul. Vou passar para vocês a medida precisa, tá? Para vocês não errar aí no seu fogão, porque isso aí afeta na mistura do oxigênio que entra junto com a gaseificação do gás. Então, pessoal, vamos marcar agora 17 centímetros. Vamos marcar aqui 17 centímetros, que é para a gente já poder iniciar as marcações do nosso corpo do fogão. Marca aqui 17. Por que 17, pessoal? Vai ser o queimador. Essa parte aqui é o queimador do nosso fogão. Vamos marcar aqui, ó, 17. Vamos marcar aqui, pessoal, 1 centímetro, que vai ser aonde vai ser o suporte do nosso fogão. E depois eu vou passar a medida certa, precisa, para você fazer o furo. E por que eu faço com centímetros também. Eu vou estar falando porque eu faço com 5 centímetros, porque isso aí afeta também
no desenvolvimento do fogão, para ele funcionar perfeitamente. Então, pessoal, aqui eu vou marcar com um X. Marquei os 17, pessoal. Aí eu venho aqui, ó, e marco 5 centímetros. Tá vendo? Ó, 5 centímetros. No final lá do 17. Então aqui vai ser o que? A entrada do oxigênio. É onde nós vai ter a entrada do bico ejetor ou o início da nossa câmera gaseificadora, que vai ficar mais ou menos aqui onde ela está. Ó. Agora, pessoal, nós vamos marcar aqui 33 centímetros. Vamos marcar 33 centímetros, que é a extensão toda do nosso corpo do fogão, que é a parte primária, né? Essa parte aqui, pessoal, vai ser a parte da câmera gaseificadora, que eu vou estar ensinando como você fazer a sua válvula com essas válvulas de pistão de cabeçote de motor de carro, tá, pessoal? E a gente vai utilizar aqui uma goela, tá? Mas isso aí vai ficar ainda mais para frente, tá? Vou estar passando essas medidas aqui, que é para vocês terem uma noção, né? Agora, pessoal, que nós já temos a extensão do corpo do nosso fogão, vamos marcar aqui 1 centímetro, que também vai ser suporte, né, suporte da grelha da panela, né, onde vai sustentar a panela, né? Vamos marcar aqui com X, que é para a gente saber que essa parte é onde vai ser o suporte. Aqui dentro, pessoal, a mesma coisa. Vamos ver aqui como está aqui dentro. Ó, pessoal, vamos deixar agora aqui, ó, 15 centímetros. Você vai marcar, que é onde vai ser o suporte do bico ejetor. Como vocês podem ver, ó, nós vamos marcar agora aqui um X, que é para a gente saber que é o suporte do nosso fogão. Vou mostrar aí mais ou menos para vocês verem como ficou. Então aqui é o suporte, aqui vai ser o queimador, onde vai sair o fogo. Aqui é o outro suporte. Aqui vai ser a entrada da câmera gaseificadora, ou o início. E aqui é o restante da câmera gaseificadora, né, pessoal? E aqui vai ser a segunda câmera, onde nós vai ter a válvula, que é para a gente, quando não quiser estar usando as duas bocas, a gente fecha e só utiliza a primária. Agora, pessoal, qual que vai ser o procedimento? É a gente marcar 1 centímetro. No caso tem 15 aqui, então vai ser 15 marcação que nós vai fazer de 1 centímetro. E depois vocês vão ver o segredo do queimador, tá? Vou estar revelando o segredo do queimador certinho para você poder aplicar aí no seu fogão e ele poder funcionar perfeitamente. Ó, pessoal, recapitulando aí, ó, depois desse 1 centímetro, a gente vai marcar 17 centímetros. Aí na frente aqui, ó, nós vai marcar 1 centímetro, tá, pessoal? Eu tinha marcado para dentro, mas é para cá, tá, pessoal? Então vocês mudam aí no seu sistema aí para não dar errado, tá? Na verdade é para dentro para lá. Eu tinha botado para cá, né? Ao contrário, eu tinha colocado isso daqui, que eu uso como mais ou menos uma base, né? Então aqui que vai ser o que? O suporte. E aqui é o 5 centímetros. Então ele conta daqui a aqui, tá? Como o suporte vai estar aqui, o suporte que eu falo, pessoal, é esse aqui, ó. Então aqui tem que ter esses 5 centímetros, que é para ter a oxigenação, tá, pessoal? Para você poder ter a chama azul. Se não tiver a oxigenação perfeita, seu fogão não vai dar chama azul. Então vamos recalcular aqui, pessoal. 18 centímetros nós vai ter aí, ó. Então vamos marcar agora as ranhuras da onde vai sair o fogo do nosso fogão. Então, pessoal, já que nós separamos 1 centímetro a distância das ranhuras que vai sair o fogo do nosso fogão,
Agora, pessoal, vamos marcar aqui, ó. Esse é um segredo, tá, pessoal? Que é a entrada do gás. Então, vamos marcar aqui, pessoal, 4,5. 4,5 aqui, pessoal. Nós vamos marcar que vai ser a entrada do oxigênio junto com o diesel gaseificado. Por que uma entrada desse tamanho, pessoal? Para que haja rápido a oxigenação e o fogo já consome rápido o que está entrando, para não ter excesso, tá, pessoal? Porque se isso aqui for muito pequeno, essa entrada, o que acontece? O diesel vai bater na parte 45, que nós vai fazer logo mais, e ele vai retornar, né, e vai acabar saindo na onde está o bico ejetor e não vai funcionar legal o seu fogão. Então, esse aqui é um segredo, tá, pessoal? Que você não vai achar por aí. 4,5 cm, que é a distância que você vai fazer o corte, para poder ter bastante evasão do oxigênio junto com o gás do diesel que está sendo gaseificado. Tá aí, pessoal, já fizemos todas as marcações, já fiz nos outros também. Agora, pessoal, existe duas formas para você estar fazendo as ranhuras ou os cortes. Lembrando que ainda vou falar o segredo ainda para você ter a chama no queimador, que é o que? Para não ter o excesso. A mesma quantidade que está sendo produzida está entrando no fogão, ela vai ser queimada imediatamente para que não haja excesso, para que não venha ter chama amarela e para que não venha ter retorno de gás, ou para que você possa introduzir seu tubo gaseificador até dentro da câmara gaseificadora. Agora, pessoal, é o contrário, tá? Antigamente a gente puxava o tubo para trás para a gente poder ter o que? A oxigenação. Nesse sistema aqui, pessoal, já é o contrário. Você vai poder colocar o tubo gaseificador mais ou menos uns 3 centímetros dentro da câmera. Mais ou menos até aqui, ó. Então agora, pessoal, vou mostrar para vocês como eu faço para mim serrar as ranhuras aqui onde vai sair o fogo. Então, pessoal, você tem duas formas. Ou você faz na serra, recomendo que você faça numa serra aí, se você for fazer numa serra, uma serra já meia gasta. Uma serra já gasta, por quê, pessoal? Porque as ranhuras também não pode ser muito larga, porque senão o que acontece? O seu fogão não vai ter a pressão para manter o fogo acima do queimador. O que acontece? O fogo vai entrar para dentro, porque ele não vai manter a pressão e vai retornar no bico e vai acabar pegando fogo no bico e o seu fogão não vai trabalhar com eficiência, ou talvez nem vai vir a funcionar. Outro método, pessoal, é essa tico-tico aqui adaptada. Como vocês podem ver, ó, ela está adaptada para mim poder fazer esse serviço. Eu vou estar posicionando aí para vocês poder ter uma ideia, né? Porque, pessoal, como eu faço muito, então já na máquina tico-tico eu adianto, né, muito tempo do meu serviço. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês. É importante um óleo, tá? Para lubrificar bem aqui a máquina. A rotação, pessoal, eu uso uma rotação baixa, tá? Então a máquina vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, ó, alinhado no risco, para a gente poder fazer os cortes, né? O que acontece, pessoal? Vocês têm que tomar cuidado para não descer muito na hora que você estiver fazendo esse serviço aqui, que às vezes ele pode descer e cortar muito mais do que o necessário. Então vamos partir aí para essa parte aí. Você vê aí, ó, o corte que eu fiz e ele sai bem alinhadinho, bem certo. Lembrando, como eu disse, pessoal, cuidado para ele não descer muito. Caso você não quiser, tiver assim, como fala, com medo, né, que ele venha a descer muito e acabar estragando, você faz um pouco com a máquina e o restante você pode fazer com a serra, né?
como eu já estou acostumado, então eu já vou direto. Agora, pessoal, vou dar sequência aí em todos eles aí, ó, nesse mesmo procedimento aí que vocês observaram agora. Então, pessoal, agora eu vou ensinar o segredo do meu queimador, tá? Que é para não dar excesso de combustível e o seu fogão vir a dar chama amarela. Esse aqui, pessoal, é um segredo que até hoje eu não vi aí. Então, você vai estar aprendendo agora para você estar aplicando aí nos seus modelos e você poder fazer o seu fogão trabalhar eficientemente. Então, pessoal, esse primeiro aqui, ó, eu não vou contar. Aí eu já começo a marcar daqui, ó. Esse outro aqui é a mesma coisa, ó. Eu não vou marcar, eu marco já nesse aqui, ó. Então, o que acontece? A gente vai marcar meio centímetro. Nós vamos marcar meio centímetro dentro do 1 centímetro no início. Agora que nós já cortou de 1 centímetro, nós vai cortar esse de meio centímetro, né, para separar mais ranhuras. Então, pessoal, esse aqui é um dos segredos que compõe todo o sistema do meu fogão para poder funcionar perfeitamente, tá? De chama azul. Isso vale tanto por de uma como para de duas, tá, pessoal? Então aí nós vamos marcando aí, ó, que é pra gente poder fazer o corte dentro desse de 1 centímetro. Então, pessoal, já marcamos com meio centímetro dentro do primeiro que foi 1 centímetro. No caso, já cortamos, né? Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento, pessoal. Nós vai cortar agora dentro dos meio centímetro, né? Lembrando, se você não tiver um atico-tico, você pode estar fazendo na serra. Na paciência, mas você consegue, tá? Então vamos dar procedimento a esse restante aí do queimador aqui das ranhuras que nós estamos fazendo. Então, pessoal, já fiz aí o restante dos cortes. Como vocês podem ver aí, ó, é meio centímetro dentro dos 1 centímetro. Lá no fundo também. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a câmera gaseificadora. Agora nós vamos passar nas medidas. Vou estar passando para você a medida certinha para você poder estar cortando a sua câmera gaseificadora. E lembrando, isso aqui é uma medida precisa e eu vou estar explicando por que eu faço desse formato, pessoal. Então vamos dar início a essa parte aqui, que é fabricar a nossa câmara gaseificadora. Então, galera, agora que nós já finalizamos aí boa parte aí dos fogões, agora, pessoal, nós vamos fazer o suporte que vai segurar, né, o tubo gaseificador na medida precisa, tá, pessoal? Então, eu vou estar passando preciso para quê? Para que o seu tubo, pessoal, fique alinhado bem no centro da nossa câmera gaseificadora. Então, seu tubo ele tem que estar bem alinhado, bem no meio, né? Então, eu vou estar mostrando para vocês como eu faço, né? E a broca que eu utilizo para você poder aí fabricar o seu fogão, né? Fazer o seu suporte e ele vir a ficar, né, com o tubo alinhado no centro, como vocês estão observando. Então, vamos dar início aí a essa parte aí, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Lembra que o nosso suporte é com 5 centímetros. Por que, pessoal, eu faço com 5 centímetros? Porque eu separo 1 centímetro para que na hora quando você for colocar a sua panela e ela não venha abafar o fogo. Caso ela venha abafar o fogo, o que acontece? O fogo ele vai entrar para dentro do corpo do fogão. E isso vai ocasionar que o seu fogão venha engolir o fogo.
Então ele vai engolir o fogo e vai pegar o quê? Fogo na vareta. Aí você vai ter que estar desligando todo o seu sistema e muitas vezes nem vai estar funcionando se tiver esse detalhe, tá, pessoal? Então, por isso que eu faço com 5 centímetros. Como vocês estão observando aí, ó, marquei aqui, né, os 5 centímetros. 1 centímetro para cima, para baixo nós temos o quê? O 4 centímetros, que é aonde agora a gente vai alinhar, né, o furo para o nosso tubo gaseificador ficar bem alinhado com a câmera gaseificadora. O que acontece, pessoal? Então eu venho aqui, agora eu marco, né, onde está os 4 centímetros, como vocês estão vendo aí. Alguma coisinha, um milímetro para fora, mas aí eu puxo para cima, ó, os 4 centímetros aqui embaixo. Aí eu venho aqui, ó, e coloco essa ferramenta que eu fiz aqui, ó, no 2. E venho aqui, marco aqui de lado aqui, pessoal, para saber qual que é o centro do metalon. Lembrando que esse aqui é um metalon de 4 centímetros. Então tá aqui, pessoal, esse aqui é o centro. Aí eu venho e dou uma marcação com o martelo, para mim saber que aqui é o centro aonde nós vai fazer o que? O furo, né? Tá vendo aqui, ó, a marcação? Agora, pessoal, o que acontece? Eu venho com a furadeira, com a broca menor e dou uma marcaçãozinha. E do outro lado é o mesmo procedimento, pessoal. Você vai marcar os 5 centímetros. Vai marcar os 5 centímetros para nós poder separar e fazer a marcação para a gente já iniciar o furo. Então não é difícil, pessoal. Essa é a medida que eu estou passando aí para vocês. Feita essa marcação, pessoal, como eu tinha mostrado, agora nós vamos fazer o que? Trocar a broca para uma broca de meia. Porque essa broca aqui, pessoal, ela já é a medida do tubo gaseificador que a gente utiliza no nosso fogão, que é um tubo de meia, né? Então agora vamos fazer o furo com essa broca aqui maior e finalizar o acabamento com essa aqui, pessoal, que aí eu vou dar um acabamento com essa daqui, ó. Então tá aí, pessoal, finalizado aí, ó, o suporte. Agora o que que nós vamos fazer, pessoal, pra gente fazer assim, ó, separado? O que eu costumo fazer é separar com 1 centímetro. Então agora, pessoal, nós vamos marcar 1 centímetro e 1 milímetro. Por que 1 centímetro e 1 milímetro? Por causa da serra, esse 1 milímetro que a gente vai perder, né, no corte. Então vamos marcar aí 1 centímetro e 1 milímetro, pessoal. Que é para a gente poder agora separar o nosso suporte do tubo gaseificador. Como vocês estão vendo aí, ó. Separamos aqui 1 centímetro e 1 milímetro. Agora vamos passar aqui a régua para a gente saber aonde nós vamos fazer o corte. E do outro lado a mesma coisa, pessoal. Você vai marcar 1 centímetro e 1 milímetro. Feita essa separação, pessoal, dos dois lados, 1,5 centímetros, você vai fazer também no outro, que no caso, como é fogão de 2 bocas, você vai fazer também a mesma marcação de 1,5 centímetros. E a gente vai fazer o que agora? Os cortes para a gente poder separar e ter as nossas peças já
separado. No caso aqui é a parte de trás, né? Que é do outro suporte. Então vamos dar início a essa parte aí, pessoal. Agora, pessoal, nós vamos fazer a tão esperada câmera gaseificadora e eu vou ensinar para vocês a estar fazendo, né, o misturador do oxigênio com o diesel ou o sugador, né, o que cria o vácuo para sugar mais oxigênio, além do gás gaseificado, para que você tenha o que? O controle, pessoal, da altura da chama. Esse é um dos segredos que eu vou estar revelando agora para vocês aprender a ter o controle no registro, para você aumentar e abaixar a altura da câmera, da chama do seu fogão a diesel. Mas antes disso, pessoal, vamos às medidas dos cortes que eu vou estar passando para você fazer uma câmera gaseificadora assim como essa e você vir fazer o seu fogão funcionar perfeitamente igual os meus aqui do canal. Então, pessoal, agora nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar esse pedaço aqui com 15 centímetros. Essa parte aqui que é a emenda do tubo ou do metalon, a gente vai colocar de lado, porque nós vamos fazer o que? As marcações nessa parte aqui lateral dele, né? Então vamos iniciar com 4,5 centímetros, pessoal. Que é onde a gente marcou lá no nosso fogão a entrada de 4,5 centímetros. Então aqui você vai fazer a mesma coisa, 4,5 centímetros você vai marcar. E aqui em cima, pessoal, onde vai ser o 45, a gente vai marcar 4 centímetros. Então ficou uma distância de 0,5 centímetros de um para o outro. Vamos pegar o esquadro e vamos marcar aqui o nosso 45. A linha bem aqui no final aqui, tá, pessoal? Bem alinhadinho. A marcação lá dos 4 centímetros. Que é onde a gente vai fazer o corte do 45. E do outro lado, pessoal, a mesma coisa. Desse lado aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Lembrando, né, a emenda sempre para esse lado, né, pessoal? Porque fica mais bonito, né, o acabamento. Então vamos lá, vamos marcar 4,5 centímetros embaixo. Deixa eu ver aqui se tá alinhado mesmo com a marcação, tá? Vamos marcar 4,5 centímetros embaixo, que é onde a gente vai cortar depois, e em cima a gente vai marcar 4 centímetros. E vamos fazer novamente o 45, pessoal. Lembrando, alinhando bem aqui, ó, no final, tá? Para que ele seja perfeito na sua fabricação, né, pessoal? Tá aí, ó. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma outra marcação de 12 centímetros. Então, você vai separar aqui, ó, 12 centímetros e vai fazer uma marcação. E agora aqui em cima, pessoal, nós vamos marcar 2 centímetros. Vamos pegar o esquadro, pessoal, que é para a gente ter uma ideia de alinhamento. Ó, no próprio esquadro, pessoal, tem uma régua, né?
Então a gente vai separar 2 centímetros aqui no meio da régua, que no caso é a metade do tubo, né? E vamos marcar aqui na ponta também 2 centímetros. E nós vamos puxar, pessoal, até a marcação aqui, ó. Tá vendo? Eu marquei uma linha reta no meio do metalon. E aqui, pessoal, a gente vai fazer os 45 nos 2 centímetros. Vocês podem ver aí? Quase não tá pegando aí, pessoal, mas eu vou mostrar aqui como ficou, ó. Tá vendo, ó? Você vai separar aqui os 12 centímetros dessa ponta aqui, 12. Aqui você vai marcar 2 centímetros e vai fazer um 45 na ponta, pessoal. E aqui você vai marcar os 2 centímetros, que é a metade do metalão. E do outro lado a mesma coisa, pessoal. Mesma coisa pra gente ter o alinhamento de um lado para o outro. E que bata, né, na hora do corte, ele fique bem alinhado. Então vamos usar aqui, ó, separar os 12 centímetros. Você vai marcar 12 e vai marcar 2 centímetros na ponta aqui, ó. 2 centímetros. Vamos pegar o nosso esquadro de novo. Vamos alinhar lá na marcação do 12 e vamos marcar aqui no 2, ó, que é a metade do metalon. Lembrando que o metalon é de 4 centímetros. Ou 40-40. Na ponta aqui é a mesma coisa, pessoal. Vamos separar aqui 2 e vamos puxar com seu esquadro alinhadinho até a marcação. Vocês podem ver, ó, nós tivemos uma linha aqui bem marcada no centro. E agora a gente vai marcar os nossos 45 alinhado lá nos 2 centímetros. Aí, pessoal. Essa é a marcação que eu tive aí, ó. O foco não tá muito legal, mas dá para ter uma ideia aí, ó. O que que acontece, pessoal? Agora nós vamos marcar aqui em cima os 4 centímetros, que vai ser o que? O corte do 45, a linha bem aqui, ó, na linha. Como vocês estão vendo. E aqui em cima a mesma coisa, nos 2 centímetros, que a gente marcou lá no início, lá, ó. Aqui, pessoal, é a parte que a gente vai tirar. Minha caneta já tá ficando sem tinta, ó. Ó, aqui é um X, que essa parte é o 45 que vai sair. E embaixo, pessoal, nos 4,5 centímetros você vai marcar também uma linha reta, que é para você saber aonde vai ser o corte, né? Aí, ó. Essa parte aqui, pessoal, ela vai sair. Então aqui vai sair uma chapinha quadrada que nós vamos cortar, né? E aqui também a mesma coisa, onde foi marcado os 12 centímetros, nós vai marcar uma linha reta. Vou mostrar para vocês verem. Agora, pessoal, nós vamos fazer o que? Vamos iniciar os cortes para a gente poder fazer a nossa câmera gaseificadora. Vamos dar início a essa parte aí.
Agora, pessoal, nós vamos fazer o que? Nós vamos separar a parte traseira do nosso fogão. Lembrando que nós estamos fazendo um fogão de 2 bocas, então nós vai ter que fazer o que? A válvula, né, pessoal? Vamos marcar aqui aonde vai ser o corte, que a gente vai separar o nosso fogão, né, pessoal? E aqui vai ser aonde a gente vai fazer a válvula, que vai poder abrir e fechar para você poder utilizar só uma boca no seu fogão. Ah, eu quero usar só uma boca, então você vai lá na válvula e fecha ela. Ah, eu quero agora as duas, então você vai lá e abre ela e você vai ter o que? O seu fogão com 2 bocas trabalhando e você vai poder fazer 2 cozimentos ao mesmo tempo. Então, pessoal, marque bem alinhadinho, tá? Esse corte aqui, pessoal, eu costumo fazer ele na serra, porque eu gosto de que seja bem preciso, porque na hora de for soldar, tem que ser o que? Uma solda bem alinhada, né? A gente vai ter que soldar essa parte bem alinhado com o restante do nosso corpo do fogão. Então vamos fazer essa parte aí para vocês entenderem. Então tá aí, pessoal, fizemos aí a separação da segunda câmara. Agora, pessoal, nós vai fazer o que? Nós vai arrancar esse pedaço aqui, porque é onde vai ser a entrada dos 4,5 cm do gás gaseificado, que vai fazer o nosso fogão poder trabalhar perfeitamente. Então essa aqui que vai ser a entrada, né? Então vamos cortar aqui, esse pedaço aqui. E eu costumo deixar sempre uma bordinha, pessoal, porque na hora da soldagem, essa borda de metal, ela derrete e ela contribui para que não venha a dar vazamento, né? Então ela ajuda. Aí eu costumo deixar aqui uns 3 milímetros de borda do próprio metal, do metalon, para ajudar na hora da soldagem ele calafetar melhor, né? Vamos cortar essa parte aí? Vamos ver. Então tá aí, pessoal, já removemos aí o finalzinho, ó, para vocês terem uma ideia. A borda que eu falo é isso aqui, pessoal, eu deixo um pouquinho, ó, e no outro lado a mesma coisa, ó, eu deixo sempre uma bordinha, porque na hora da solda, aqui eu já soldo com eletrodo, tá, pessoal? Soldo com eletrodo porque tem ele une melhor, né, e não vai dar vazamento. Então é assim que ele vai ficar, e essa aqui é a parte que vai ser a válvula que a gente vai desenvolver e depois a gente vai estar retornando essa parte para o corpo do nosso fogão. Então tá aí, pessoal, essa aqui foram as medidas do fogão a diesel 2 bocas, as medidas precisas, os segredos que eu revelei, né, sobre como eu faço a minha câmera, o suporte também, né, lembrando 5 centímetros, porque na hora que você for pôr a sua panela, para que ele não venha abafar o fogo. Se o fogo abafar, o fogo entra para dentro, pessoal, do corpo do fogão, ele dá a volta e pega na vareta. Aí você vai ter que estar desligando o seu fogão e reiniciando o processo, e muitas vezes você vai nem estar conseguindo fazer o seu fogão funcionar por causa desse pequeno detalhe de 1 centímetro. Pessoal, essas foram as dicas que eu passei
de como você fazer o seu fogão de 2 bocas. Foram medidas pessoais precisas, foram medidas pessoais que eu levei mais ou menos 1 ano para poder chegar nesse nível. Então eu peço para você deixar o like, se inscreva no canal você que não é inscrito, porque eu estarei fazendo novos vídeos. Caso você tiver alguma dúvida, pessoal, em relação a alguma coisa que ficou em questão, em dúvida, ou que eu deixei faltando, deixe nos comentários que eu estarei visualizando e estarei respondendo no decorrer do tempo. Agora, pessoal, o que falta nós fazer no nosso fogão? É a válvula, tá? Nós vamos fazer a válvula do nosso fogão com pistão de cabeçote de carro, que é para a gente poder ter 2 bocas no nosso fogão, uma que a gente possa abrir e uma que a gente possa manter ela fechada no momento que a gente estiver utilizando o nosso sistema. Mas isso, pessoal, vai ficar para o próximo vídeo. E esse vídeo, pessoal, ele é para membros. Então eu peço para você se tornar membro do canal, porque aí você vai saber como construir essa válvula e você vai fazer o seu fogão de 2 bocas com válvula eficiente e vai ter aí na sua casa um fogão que vai estar te ajudando no dia a dia aí dos seus afazeres. Então é isso aí, pessoal. Valeu, brigadão. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.